Fala galera, professor Daniel aqui, professor da disciplina de Física. E enquanto professor, tem muitas coisas em sala de aula que a gente escuta que já é de praxe, já é rotina na sala de aula. Ô, professor, é para copiar isso aí? Professor, esse negócio difícil aí vai cair na prova não, né? A prova pode ser em dupla? Posso fazer uma dupla de três? Ô, professor, a prova vai ser com consulta? Ô, professor, pra que eu vou aprender isso se eu nunca vou usar isso na vida? Mas quando a gente dá aula de física, a gente costuma escutar outras coisas. Quase toda sala de aula sempre tem alguém que vai ou perguntar ou comentar com a gente. Você já parou para pensar no que um professor de física escuta? Se quiser saber um pouquinho mais disso aí, fica aí que logo eu já vou te contar. Então, uma pergunta que eu escuto sempre em sala de aula, até mesmo na escola, é por que eu não fiz engenharia no lugar de ter feito física? Eu acredito que as pessoas façam essa pergunta justamente pelo fato da profissão do professor no nosso país ser tão desvalorizada e justamente porque todo mundo sabe das dificuldades que os professores enfrentam. Mas a verdade é que eu escolhi realmente fazer física porque eu gosto de dar aula, eu queria realmente ter esse contato com os alunos, passar o conhecimento, esse dinamismo da profissão. E apesar da desvalorização, eu gosto muito do que eu faço, estou muito feliz e não arrependo nem um pouco. É realmente o que eu queria ter feito. Outra pergunta que os alunos sempre me fazem é se eu sou ateu. E não, eu não sou ateu. Mas acredito que eles fazem essa pergunta justamente pelo fato de que ciência e religião, né, tem um estigma aí de que não podem caminhar juntas ou de que elas acabam se confrontando. E também pelo fato de que a física ela pode explicar muitos fenômenos. E a gente utiliza a física, inclusive, para explicar fenômenos sobrenaturais. Já parou para pensar que quando a gente fala que a ciência provou alguma coisa, principalmente ligada à área sobrenatural, a gente com certeza vai pensar que essa prova ou esses argumentos estão baseados em princípios físicos? Outra pergunta bastante comum é se eu já fiz uma bomba. E não, eu não fiz uma bomba porque eu fiz faculdade de física ou porque eu dou aula de física, tá? Apesar da gente estudar, ter alguma relação, a gente não sai construindo uma bomba e, hoje eu acordei com vontade de fazer uma bomba, acho que eu vou tomar café e fazer uma bomba ali. Não, não é, tá? Outra pergunta, na verdade, esse é um argumento que os alunos comentam muito aí comigo, é o seguinte: imagina que eu dei uma prova, eu dei um exercício e a resposta do exercício era 6. E aí o aluno chega na resposta de 3. E aí ele vem argumentar comigo o seguinte: mas professor, eu achei a metade, considera 50% da questão. Sim, eu já escutei isso. Enfim, acho que na hora do desespero, para considerar a nota, o aluno apela para tudo, né? Agora essa é clássica, eu já devo ter ouvido essa pergunta umas 20, 30 vezes ao longo desse período que eu leciono. Os alunos querem saber se eu já assisti o filme Interestelar. Sempre tem alguém para me perguntar: professor, você já viu o filme Interestelar? E confesso que eu fui ver esse filme esse ano, faz pouquíssimo tempo que eu vi, e realmente gostei muito. Foi uma indicação que eu sempre recebi aí, e ele fala muito sobre a questão de espaço, tempo, tem muitos princípios físicos ali sendo abordados, então os alunos adoram me recomendar esse filme. E para quem não assistiu, vale a pena, se você gosta desse tipo de conceito, também indico. Outra pergunta bem frequente aí dos alunos é se eu acredito em signos, se eu acredito em astrologia. Na verdade, eu não acredito em astrologia, eu não sou devoto, né, do horóscopo, mas eu vou confessar que eu acho super interessante, acho uma conversa super válida e, na verdade, na minha concepção, quando as pessoas falam de astrologia, de horóscopo, dessas coisas, elas querem se apresentar, elas querem se conhecer, elas querem ver as características que podem ser atribuídas a elas. Então, eu não sou devoto, mas eu acho uma conversa interessantíssima, acho divertido, né? Então não tem problema nenhum com isso. Outra pergunta que sempre aparece, principalmente quando eu estou ensinando eletricidade, é o que acontece quando alguém faz xixi na cerca elétrica ou em algum fio desencapado. E a resposta para isso é muito simples. Você corre o sério risco de levar um grande choque. Isso acontece
porque a urina, ela é uma solução cheia de sais, né? E o sal é um condutor. E aí, a corrente elétrica pode ser conduzida até uma parte do seu corpo que não vai ser nada agradável de começar a tomar o choque. E ele pode ser fatal. Portanto, muito cuidado com esse tipo de prática na rua aí, né? E só ficar bem atento. Outra pergunta que os alunos sempre fazem é: preciso pôr unidade de medida? Gente, a unidade de medida está aí para ser usada. Usa e abusa dela, não tenha medo. É preciso, é necessário. A maior parte dos vestibulares e processos seletivos que tem questões abertas aí, né, cobram, exigem, então não tenha medo de usar. Precisa sim usar a unidade de medida em todos os seus exercícios, em todas as suas respostas. Outra pergunta que eu sempre escuto é se eu gostava de física no ensino médio. Se eu ia bem em física no ensino médio. E sim, eu gostava de física no ensino médio. Mas eu confesso que eu passei a gostar mais de física depois que eu comecei a fazer o curso superior. E aí eu comecei a interessar mais. Na verdade, eu fui saber mesmo o que a física estuda e conhecer a fundo no ensino superior. E aí, sim, eu gostei de verdade da disciplina. Outra pergunta que eu escuto sempre é: o que são ou o que existe dentro dos buracos negros? Bom, esse nome aí, buraco negro, acho que instiga muito a imaginação e a curiosidade das pessoas, mas a verdade é que os buracos negros, de forma resumida, são estrelas que aumentaram muito a sua densidade, porque a gente fala que elas morreram, e aí elas ficam tão densas, mas tão densas que até a própria luz é atraída por elas. E aí, se a luz é atraída, né, ela acaba sendo absorvida e aí dá essa impressão de escuridão ali naquela região onde está aquela estrela. E a gente realmente não consegue ver nada que existe ali por perto. Mas o buraco negro não se trata de um portal para o infinito ou de um portal para outra dimensão ou para outro universo. É basicamente uma estrela que morreu. Então, pessoal, essas foram as 10 perguntas que eu mais escutei nas aulas de física. E se você lembrou de alguma outra pergunta ou se você já fez uma dessas perguntas, deixa aqui nos comentários pra gente. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, deixa o seu like e a gente vai ficando por aqui. Agradeço a atenção, muito obrigado aí, valeu e até a próxima.